Autor: Júlio Verne. Ilustradores: Alphonse de Neuville e Léon Benet. Todas as ilustrações do livro foram feitas em preto e branco em um tipo de gravação. Os desenhos têm finos e delicados traços. São ilustrações que se assemelham a cenas reais. O título do livro está escrito em francês, Le Tour du Monde en 80 jours, que em português significa A Volta ao Mundo em 80 dias. O título começa acima de um globo terrestre e continua dentro dele. Embaixo, como se olhassem para este globo, estão o Sr. Fogg e Passepartout de costas para nós, vestindo casacos e chapéus, olhando e apontando para o globo. Ao fundo, um navio no mar agitado. Do lado esquerdo, uma grande floresta de árvores muito altas, com um antigo trem passando por entre elas. Do lado direito, mais algumas árvores e um elefante que carrega algumas pessoas nas suas costas. Capítulo 1. Phileas Fogg está de pé ao lado de uma mesa e à frente de uma poltrona. Ele veste uma casaca preta fechada por botões, calça xadrez, um lenço no pescoço e luvas. Ele tem uma expressão séria, usa bigode, barba e tem os cabelos curtos e encaracolados. Sua cartola está em cima da mesa ao seu lado e sua bengala está apoiada na poltrona atrás dele. Tanto a mesa quanto a cadeira são bastante luxuosas. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Era o ano de 1872. Phileas Fogg morava em uma rua elegante de Londres, na Inglaterra. Essa rua se chamava Savile Row. Phileas Fogg ia sempre a um clube. Lá se reuniam homens de famílias ricas. Mas Phileas Fogg era muito discreto. Ele não mostrava sua riqueza. Phileas Fogg também era misterioso. Ninguém sabia nada sobre ele. Todos achavam que ele era um homem muito educado. As pessoas achavam que ele estava sempre jovem. Diziam que ele se parecia com um famoso poeta inglês chamado Byron. Phileas Fogg não fazia as mesmas coisas que outros homens ricos de Londres. Ele não ia a banco. Ele não trabalhava na indústria e nem tinha negócios. Ele também não era agricultor. Tudo que as pessoas sabiam é que ele ia a um clube e que ele não nasceu em Londres. Phileas Fogg tinha muito dinheiro, mas ninguém sabia como ele ficou rico. Às vezes, ele ajudava as pessoas que precisavam de dinheiro, mas ele fazia isso sem contar para ninguém. Ele falava pouco sobre as coisas. Ele era um homem muito misterioso. Phileas Fogg conhecia muito bem o mapa do mundo. Sabia coisas sobre todos os países, mas ninguém sabia se ele conhecia esses lugares porque viajou ou porque estudou sobre eles. Fazia muitos anos que ele não saía de Londres. Ele só gostava de ler jornal e de jogar baralho. Quando jogava baralho, Phileas Fogg não se preocupava em ganhar ou perder dinheiro com apostas. Ele não era casado e não tinha filhos. Vivia sozinho em uma mansão. Mansão. Casa muito grande e luxuosa. Vivia sozinho em uma mansão. Ninguém falava sobre sua vida, porque ninguém sabia nada sobre sua vida. Phileas Fogg só precisava de um criado para trabalhar em sua casa. Criado. Empregado que auxilia nos serviços da casa. Phileas Fogg só precisava de um criado para trabalhar em sua casa. Ele nunca convidava ninguém para visitá-lo. Ele era servido onde estivesse, em casa, no clube ou no restaurante. Phileas Fogg era muito esquisito, mas vivia muito bem. Ele era muito preocupado com os horários. Precisava chegar na hora certa, almoçar na hora certa, dormir na hora certa. Phileas Fogg demitiu um criado. Ele o mandou embora porque trouxe água muito quente para ele fazer a barba. Phileas Fogg contratou um novo criado. O novo criado tinha 30 anos. O nome dele era Jean Passepartout e ele era francês. Era muito forte, muito esperto e sabia sair de situações difíceis. Jean Passepartout já tinha sido cantor e artista de circo. Foi também professor de ginástica e chefe dos bombeiros. Ele mudou para a Inglaterra para trabalhar como criado. Capítulo 2. Jean Passepartout está de pé na frente de uma porta de perfil para nós.
Ele é jovem, veste um casaco com botões que está aberto, usa um colete por baixo e uma camisa branca, e segura um chapéu na mão esquerda. Ele tem os cabelos pretos, curtos e arrepiados. Passepartout observou bem o novo patrão. Phileas Fogg tinha 40 anos, era alto, loiro e não tinha rugas no rosto. Ele tinha a pele clara e os dentes perfeitos. Ele era calmo e equilibrado, só se preocupava com o horário de fazer as coisas. Phileas Fogg preferia não ter amigos, porque as amizades poderiam trazer problemas. Ele achava que os problemas faziam as pessoas perderem tempo. Passepartout era um rapaz simpático e atencioso. Ele tinha os olhos azuis e a pele rosada. Seus cabelos eram castanhos e desarrumados. Passepartout era um homem forte, porque sempre fazia exercícios. Passepartout estava procurando um trabalho calmo. Ele imaginou que na casa de Phileas Fogg poderia ser assim. Passepartout começou a observar a casa de Phileas Fogg. Ficou feliz com o que encontrou, porque era uma casa organizada. No relógio do quarto de Passepartout havia um papel com as tarefas que teria que fazer. Nesse papel estava tudo escrito. Estava escrito também o horário em que as coisas deveriam acontecer. Dentro do armário de Phileas Fogg, as roupas estavam muito organizadas. Nas roupas havia um papel escrito o dia do ano em que a roupa foi usada para ele não repetir. No quarto de Phileas Fogg também tinha um grande cofre para guardar dinheiro. Passepartout ficou muito feliz com a organização de Phileas Fogg. Capítulo 3. Phileas Fogg está no clube, sentado numa mesa com outros 3 ricos senhores. Atrás deles estão outros 2 homens de pé observando atentamente a conversa. No fundo, existe um grande quadro na parede com a moldura toda trabalhada. E do lado esquerdo, um enorme lustre que é a imagem de uma mulher segurando os suportes para as velas. Phileas Fogg almoçava no refeitório do clube todos os dias no mesmo horário. Depois, ele ia ao salão ler o jornal. Depois jantava o mesmo prato do almoço. Em seguida, ia ao salão e lia outro jornal. Certo dia, os parceiros de jogo de Phileas Fogg chegaram no salão. Eram homens ricos e amigos de Phileas Fogg. Esses homens começaram a falar sobre um assalto que aconteceu no banco. Um homem roubou muito dinheiro que estava em cima do balcão. Foi um roubo muito fácil, porque na hora ninguém percebeu. As pessoas diziam que o ladrão era um homem elegante. Não parecia um ladrão. Os melhores detetives da polícia estavam investigando o caso. Pensavam que o ladrão tinha fugido da cidade depois de roubar o dinheiro do banco. O banco ofereceu recompensa para quem encontrasse o ladrão. Phileas Fogg e seus amigos imaginaram o que o ladrão faria depois de fugir com o dinheiro. O Sr. Ralph, um dos amigos de Phileas Fogg, disse que o ladrão poderia se esconder em qualquer lugar do mundo. Disse também que era fácil dar a volta ao mundo. Phileas Fogg falou que era possível dar a volta ao mundo em 80 dias, mas todo mundo duvidou. Stuart, um dos amigos de Phileas Fogg, disse que ele não conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele fez uma aposta de 4.000 libras. Phileas Fogg aceitou apostar com os amigos e ofereceu 20.000 libras. Esse valor era a metade de sua fortuna. Todos disseram que era uma loucura. A volta ao mundo em 80 dias só seria possível se nada de errado acontecesse. Nenhum trem poderia quebrar e não poderia ter nenhuma tempestade. Phileas Fogg disse que imprevistos não existem, que tudo poderia ser calculado e planejado. Calculado, contado, pensado com exatidão. Phileas Fogg disse que imprevistos não existem, que tudo poderia ser calculado e planejado. Phileas Fogg anunciou que partiria naquele mesmo dia para o seu primeiro destino. Phileas Fogg fez as contas e disse que voltaria a Londres depois de 80 dias e que estaria no salão do clube às 8h45 da noite. Todos assinaram a aposta. Capítulo 4. Uma mendiga está encostada numa parede com uma criança agarrada ao seu braço esquerdo. Ela estende a mão direita, pedindo dinheiro, com a cabeça baixa. Ela tem um pano na cabeça, sua roupa é toda feita de trapos e ela está descalça.
A criança também está descalça e se veste com trapos. A criança carrega uma bolsa, tem os cabelos encaracolados e um olhar triste. Phileas Fogg se despediu dos amigos do clube e foi para casa. Phileas Fogg avisou para Passepartout que eles iriam viajar em 10 minutos. Passepartout se assustou com a decisão do patrão. Phileas Fogg avisou para Passepartout que dariam a volta ao mundo em 80 dias. Passepartout disse que não daria tempo de arrumar as malas, mas Phileas Fogg respondeu que não tinha problema, pois levariam poucas coisas. Passepartout organizou algumas roupas e quando Phileas Fogg voltou, já estava pronto para viajar. O patrão entregou uma bolsa para Passepartout e disse para ele tomar cuidado. Dentro da bolsa tinha 20.000 libras em dinheiro. Passepartout e Phileas Fogg foram para a estação de trem. No portão da estação, uma mendiga pediu dinheiro. Phileas Fogg tirou do bolso o dinheiro e entregou para a mulher. O patrão pediu para Passepartout comprar um bilhete para Paris. Ele queria viajar no melhor vagão do trem. Vagão. Cada um dos carros que formam um trem. O patrão pediu para Passepartout comprar um bilhete para Paris. Ele queria viajar no melhor vagão do trem. Os amigos do clube chegaram na estação. Eles foram ver se era verdade que Phileas Fogg daria a volta ao mundo. Phileas Fogg disse que sim. Ele repetiu que iria voltar em 80 dias e chegaria no clube às 8h45 da noite. O trem partiu da estação. Passepartout lembrou que esqueceu ligada a lamparina a gás do quarto. Phileas Fogg disse para Passepartout não se preocupar, pois Passepartout pagaria a conta do gás quando voltassem. Capítulo 5. Numa rua calçada de pedras e com prédios ao fundo, 5 homens em roda leem atentamente o jornal. Ao lado, um senhor de cartola também lê um outro jornal. A notícia da aposta de Phileas Fogg se espalhou por todo o clube. Depois virou notícia de jornal. Todos os moradores da Inglaterra ficaram sabendo da viagem. Poucas pessoas defenderam Phileas Fogg. Muitas pessoas duvidaram da possibilidade de dar a volta ao mundo em 80 dias. Eles acharam que era muito perigoso. Outras pessoas acharam que Phileas Fogg tinha ficado louco. Se acontecesse um atraso de algum navio, a viagem, em 80 dias, não seria possível. 5 dias depois da partida de Phileas Fogg, as pessoas começaram a apostar dinheiro na volta ao mundo. Apenas um homem apostou em Phileas Fogg. Era um velho lorde chamado Albemarle. Ele apostou 5.000 libras em Phileas Fogg. Lorde. Título de nobreza que existe na Inglaterra. Apenas um homem apostou em Phileas Fogg. Era um velho lorde chamado Albemarle. Ele apostou 5.000 libras em Phileas Fogg. Certo dia, o diretor da polícia recebeu uma mensagem do detetive Fix. Ele queria prender Phileas Fogg. O detetive Fix tinha visto a descrição do homem que havia assaltado o banco em Londres. O ladrão era muito parecido com Phileas Fogg. O detetive tinha certeza de que Phileas Fogg era o ladrão do banco e que ele tinha inventado a história de dar a volta ao mundo para fugir. Capítulo 6. O detetive Fix está na beira do cais, olhando para o lado com uma expressão brava. Ele apoia a mão direita num tronco que tem uma enorme corda amarrada na sua base. Ele veste calça xadrez, casaca aberta com um colete por baixo, uma bolsa, chapéu e óculos com uma corrente pendurada. Atrás dele, um homem descalço e com um turbante na cabeça conversa com outro homem de turbante e longa barba. Mais ao fundo, vemos o mar e gaivotas voando no céu. Phileas Fogg e Passepartout passaram por vários países. Depois, eles pegaram um navio para o Egito. O cônsul da Inglaterra e o detetive Fix ficaram esperando o navio no porto do Egito. O detetive Fix era um homem magro, nervoso e parecia ser inteligente. Cônsul. Pessoa que representa um país em outro país. O cônsul da Inglaterra e o detetive Fix ficaram esperando o navio no porto do Egito. O detetive Fix era um homem magro, nervoso e parecia ser inteligente. O detetive Fix
Queria prender o ladrão do banco para ganhar a recompensa em dinheiro. O dia estava bonito e frio. O cônsul voltou para o escritório e o detetive Fix ficou sozinho esperando o navio. De repente, o detetive Fix ouviu o som do apito do navio. Muitos passageiros começaram a desembarcar. Fix pediu para ver todos os passaportes. Ele pegou o passaporte de Phileas Fogg, que estava com o Passepartout. Passaporte. Documento de identidade usado para viajar e entrar em outros países. Fix pediu para ver todos os passaportes. Ele pegou o passaporte de Phileas Fogg, que estava com o Passepartout. O detetive pediu para Passepartout chamar seu patrão. Phileas Fogg e Passepartout deveriam ir ao escritório do cônsul para confirmar a identidade. Passepartout sabia que o patrão não ia gostar. Eles não podiam perder tempo. Capítulo 7. Passepartout está entre dois pedintes voltando para o navio que está ao fundo. Ele olha para o homem que está atrás dele, que veste panos e um turbante branco e estende a mão esquerda para Passepartout. Com seu braço direito, Passepartout afasta o homem que está à sua frente, inclinando seu corpo para cima dele. O detetive Fix foi conversar com o cônsul. Ele disse que tinha provas de que o ladrão era Phileas Fogg. O detetive Fix pediu para o cônsul não dar o visto para Phileas Fogg, mas o cônsul disse que se o passaporte estivesse em ordem, ele não poderia negar o visto. Visto. Permissão para um estrangeiro entrar no país. O detetive Fix pediu para o cônsul não dar o visto para Phileas Fogg, mas o cônsul disse que se o passaporte estivesse em ordem, ele não poderia negar o visto. Phileas Fogg e Passepartout chegaram ao consulado. O cônsul pegou o passaporte e perguntou para Phileas Fogg de onde estava vindo e para onde ele iria depois. Phileas Fogg respondeu que saiu de Londres e que agora iria para Bombaim, na Índia. Phileas Fogg falou que queria o visto para comprovar que passou pelo Egito. O cônsul assinou e carimbou o passaporte. O cônsul disse para o detetive Fix que achava que Phileas Fogg não era o ladrão. O cônsul achou que Phileas Fogg era um homem muito educado. Mas o detetive Fix insistiu que ele era o ladrão do banco. Phileas Fogg voltou para o navio. Ele viu por onde já tinham passado e as datas das viagens. Já tinha passado 6 dias e meio desde que saiu de Londres. Estava dentro do tempo previsto para dar a volta ao mundo em 80 dias. Capítulo 8. Passepartout e o detetive Fix conversam. Passepartout tem um dos braços sobre os ombros de Fix. Na frente deles estão duas mulheres abaixadas, cada uma com uma criança. As crianças vestem camisolões brancos e as mulheres têm panos cobrindo a cabeça. Atrás, um homem barbudo numa barraca atende uma pessoa de costas com uma criança no colo. No fundo, uma das antigas torres da cidade. Fix voltou ao porto para procurar Passepartout. Eles começaram a conversar. Passepartout disse que estava adorando o Egito. Passepartout contou que passou muito rápido por Paris. O detetive Fix perguntou se ele estava com pressa. Passepartout disse que quem estava apressado era o seu patrão. Passepartout disse que tinha que comprar roupas. Explicou que ele e Phileas Fogg não tinham quase nada porque saíram correndo de Londres. Fix disse que ia levá-lo em uma loja de roupas. Passepartout disse para Fix que se enganou em relação ao horário. Ele não arrumou o relógio para o horário do Egito. Os países podem ter horários diferentes, mas Passepartout disse que ia deixar o relógio com o horário de Londres. Fix perguntou por que Passepartout estava viajando. Ele respondeu que estava acompanhando o patrão. Eles estavam dando a volta ao mundo. Passepartout disse que Phileas Fogg estava fazendo isso por causa de uma aposta, mas Passepartout não acreditava nisso. Fix perguntou se fazia tempo que Passepartout trabalhava para Phileas Fogg. Passepartout disse que fazia pouco tempo. O criado não percebeu que estava falando demais para o detetive. O detetive Fix tinha certeza de que Phileas Fogg era o ladrão do banco. Fix não sabia porque Phileas Fogg era muito rico. Ele pensava que o dinheiro do Sr. Fogg fosse o dinheiro roubado do banco. Imaginava que Phileas Fogg tinha roubado dinheiro e estava fugindo da Inglaterra. O detetive Fix disse para Passepartout que o navio estava saindo.
Fix voltou para o consulado. Disse para o cônsul que tinha certeza que Phileas Fogg era o ladrão. O cônsul começou a desconfiar de Phileas Fogg por causa das coisas que Passepartout contou para Fix. O detetive Fix resolveu escrever uma mensagem para Londres. Ele pediu que a polícia mandasse prender Phileas Fogg em Bombaim, a próxima cidade que ele e Passepartout iriam desembarcar. Depois, o detetive Fix voltou ao porto e também embarcou no mesmo navio que estavam Phileas Fogg e Passepartout. Capítulo 9. O navio que leva Phileas Fogg e Passepartout avança pelo mar. Na frente dele, outras duas pequenas embarcações. Uma com uma vela aberta e a outra é um barco a remo com alguns homens dentro. Ao fundo, vemos as altas montanhas e uma fumaça saindo de trás delas. Algumas gaivotas voam no céu. O tempo de viagem até a próxima parada seria de quase 6 dias. O navio era muito rápido e poderia chegar adiantado. Grande parte das pessoas do navio estava indo para a Índia. A comida servida no navio era muito boa. As pessoas se vestiam bem e dançavam quando tocava música. Phileas Fogg passava o tempo jogando cartas com novos amigos. O mar às vezes ficava perigoso, mas Phileas Fogg não se preocupava. Ele comia todas as refeições sem sentir enjoo. Passepartout estava gostando de viajar. Ele comia e bebia bem e também conhecia países novos. Um dia Passepartout encontrou o detetive Fix no navio. O detetive se aproximou de Passepartout para investigar sobre Phileas Fogg. O detetive disse para Passepartout que estava indo para uma cidade na Índia, chamada Bombaim. Passepartout disse que também estava indo para lá. O detetive Fix perguntou para Passepartout se Phileas Fogg estava fazendo alguma missão secreta. Passepartout respondeu que não sabia de nada. O navio continuou viajando muito rapidamente. Quando chegou na próxima parada, Phileas Fogg e Passepartout desembarcaram. Phileas Fogg queria carimbar o passaporte. Por causa da aposta, ele precisava comprovar os lugares onde tinha passado. Depois de carimbar o passaporte, Phileas Fogg voltou para o navio e Passepartout foi dar uma volta pela cidade. Passepartout gostava de conhecer as cidades que não conhecia. Passepartout voltou para o navio. Ele estava contente com a companhia do detetive Fix. Eles chegaram em Bombaim. Phileas Fogg anotou em sua agenda que o navio tinha chegado em Bombaim 2 dias antes. Capítulo 10. Dentro de um templo, Passepartout descalço segura um homem pelo pescoço, encostando-o na parede. O homem veste uma longa capa escura. Atrás dele, outro homem está sentado no chão e se protege com um braço à frente da cabeça. Ao fundo, mais um homem com um longo casaco e um turbante segura no alto um pedaço de pau. A Índia é um país muito grande. O país mudava a cada dia. Antigamente, as pessoas usavam vários meios de transporte para viajar. Elas iam a pé, a cavalo, de carroça, de carrinho de mão, nas costas de um homem. Depois, as pessoas viajavam em um tipo de carrinho carregado por homens ou por animais. Eles também andavam de trem, mas o trem não andava em linha reta. Os passageiros do navio tinham desembarcado em Bombaim à tarde. O próximo destino de Phileas Fogg e Passepartout era Calcutá, outra cidade da Índia. O trem para Calcutá partiria às 8 horas da noite. O Sr. Fogg desceu do navio e pediu para Passepartout não se atrasar. Eles deveriam estar às 8 horas na plataforma da estação para pegar o trem. O Sr. Fogg foi comer em um restaurante. Ele não queria passear pela cidade. No restaurante, ele pediu um coelho, mas ficou bravo com o cozinheiro. Ele achou que estavam enganando os clientes. O Sr. Fogg achou que no lugar de coelho estavam servindo gato. Phileas Fogg não viu nada da cidade de Bombaim. Bombaim era uma cidade muito diferente de Londres, mas Fogg não viu os bazares, nem as mesquitas e nem a feira de algodão. O detetive Fix também desceu do navio. Ele foi para a delegacia. Ele queria saber se a polícia de Londres tinha mandado prender Phileas Fogg. Ele ficou decepcionado, porque não tinha ordem de prisão para o Sr. Fogg. Ele percebeu que a única coisa que podia fazer era esperar. O detetive Fix pensou que Phileas Fogg fosse dormir em Bombaim. Se Phileas Fogg dormisse em Bombaim,
talvez conseguisse prendê-lo no dia seguinte. Passepartout sabia que ele e Phileas Fogg não dormiriam em Bombaim. Passepartout foi fazer compras e passear pelas ruas da cidade. Ele ficou encantado com o que viu. Passepartout viu passar um desfile com música e pessoas vestidas com roupas coloridas. Passepartout seguiu o desfile, mas ele não sabia que a entrada no templo da religião hindu era proibida para cristãos. Ele também não sabia que era preciso tirar os sapatos para entrar no templo. Templo. Local sagrado onde se fazem orações. Ele também não sabia que era preciso tirar os sapatos para entrar no templo. Passepartout entrou no templo sem tirar os sapatos. 3 sacerdotes agarraram Passepartout, bateram nele e tiraram seus sapatos. Passepartout brigou com os sacerdotes e conseguiu fugir. O trem ia partir às 8 horas da noite. Quando faltava 5 minutos para as 8 horas, Passepartout chegou correndo descalço na plataforma de embarque. Na briga, ele perdeu as compras que fez para o Sr. Fogg. O detetive Fix tinha seguido Phileas Fogg e percebeu que ele ia pegar o trem naquela mesma noite. Fix decidiu seguir Phileas Fogg até Calcutá. Passepartout contou suas aventuras para Phileas Fogg. O detetive Fix estava escondido e ouviu as aventuras de Passepartout. Então o detetive Fix mudou de ideia. Ele resolveu ficar em Bombaim porque queria investigar Passepartout. Ele poderia conseguir um jeito de prender Passepartout antes dele sair da Índia. Capítulo 11. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty conversam com o dono do elefante que se chama Kiuni. Sir Francis Cromarty está de terno com as mãos no bolso e Phileas Fogg segura sua cartola e uma varinha na mão. O dono do elefante tem barba, está descalço, usa uma túnica e um turbante na cabeça. Atrás dele está Kiuni, sendo alimentado por um homem que também veste turbante e uma longa túnica. Ao fundo, altas palmeiras. Na cabine do trem estavam Phileas Fogg, Passepartout e outro homem que tinha jogado baralho com o Sr. Fogg durante a travessia do navio de Suez a Bombaim. Ele se chamava Sir Francis Cromarty. Ele era um homem que gostava de estudar e conhecia muita coisa. Sir Francis Cromarty percebeu que Phileas Fogg era um homem muito especial. Phileas Fogg era muito discreto e não fazia perguntas. Passepartout estava dormindo. Sir Francis Cromarty avisou para Phileas Fogg que as aventuras de Passepartout podiam trazer problemas, porque os hindus são muito rígidos com seus costumes. Passepartout acordou e ficou olhando a paisagem. Ele estava encantado com a paisagem da Índia. Passepartout já tinha se acostumado com a ideia de dar a volta ao mundo. Antes, ele estava achando essa ideia maluca. O trem passou por um local onde devotos da deusa Kali estrangulavam vítimas de todas as idades. Eles ofereciam as vítimas à deusa Kali. Deusa Kali, divindade que representa a morte e o renascimento. O trem passou por um local onde devotos da deusa Kali estrangulavam vítimas de todas as idades. Eles ofereciam as vítimas à deusa Kali. No dia seguinte, Sir Francis Cromarty percebeu que o relógio de Passepartout estava errado e pediu para ele corrigir o horário. Mas Passepartout se recusou a mudar o horário. Ele queria manter o horário oficial de Londres. De repente, o trem parou na estação de uma cidade chamada Rothal. Passepartout descobriu que a ferrovia terminava ali. O condutor disse que os passageiros deveriam seguir por sua própria conta o próximo trecho da viagem. Ainda faltava fazer o trecho de Kobe até Allahabad e dali seguir até Bombaim. Phileas Fogg não ficou preocupado. Ele disse que o atraso estava previsto. Eles tinham 2 dias de vantagem. Os outros passageiros do trem arrumaram diversos tipos de transporte para continuar a viagem. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty não encontraram condução. Passepartout se informou sobre a continuação da viagem e descobriu que o melhor jeito seria ir de elefante. Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout foram juntos para uma cabana procurar o dono do elefante.
Eles viram o elefante e descobriram que ele era muito manso e se chamava Kiuni. O elefante custava muito caro, mas Phileas Fogg não tinha outra opção para continuar a viagem. O Sr. Fogg precisou comprar o elefante. Phileas Fogg ofereceu 1.000 libras para comprar o elefante. O dono do elefante não aceitou, mas Phileas Fogg aumentou o valor e ofereceu 2.000 libras e conseguiu comprar o animal. Phileas Fogg pagou um jovem guia para conduzir o animal e convidou Sir Francis Cromarty a prosseguir a viagem com ele e Passepartout. Capítulo 12. No meio da mata, uma jovem é levada pelos braços por 2 homens de túnicas claras, turbantes e longas barbas. Eles caminham à frente de um caixão que é carregado por vários homens numa espécie de procissão religiosa. Ela está descalça, veste uma saia longa e uma blusa curta que deixa a barriga de fora, usa colar e grandes brincos. O guia recomendou que cortassem caminho pela mata, porque era mais perto. Phileas Fogg confiou na opinião do guia e seguiram viagem pela mata. Phileas Fogg, Passepartout e Sir Francis Cromarty viajaram em cima do elefante. Eles balançavam bastante por causa do movimento do animal. Phileas Fogg falou para Passepartout não manter a língua entre os dentes para não morder a língua. Depois de 2 horas de caminhada, o guia parou a viagem para dar água e comida para o elefante. Eles descansaram por 1 hora e retomaram a viagem. No caminho, várias vezes, eles avistaram habitantes da região. Passepartout ficou preocupado com o que Phileas Fogg faria com o elefante depois da viagem. À noite, eles dormiram no meio da floresta, em volta de uma fogueira. Voltaram a viajar às 6 da manhã. Tudo corria bem, mas no meio da tarde, o guia desconfiou que alguma coisa estava acontecendo na mata. Um barulho alto de vozes e instrumentos musicais se aproximou. Phileas Fogg, Passepartout e Sir Francis Cromarty estavam escondidos, mas conseguiram ver mesmo de trás das folhas. Eles viram várias pessoas se aproximando. Parecia ser um ritual. As pessoas traziam uma estátua. O guia reconheceu a estátua e disse que era a estátua da deusa Kali. Junto ao grupo estava uma mulher jovem que usava muitas joias e vestia uma túnica bordada com fios de ouro. Atrás dessa mulher trazia um homem morto e depois os músicos e um monte de fanáticos. Fanático. Pessoa que acredita muito em uma religião. Atrás dessa mulher trazia um homem morto e depois os músicos e um monte de fanáticos. Aos poucos a música parou. Sir Francis Cromarty explicou que aquilo era um ritual onde sacrificavam uma vida humana. Ele disse que a mulher jovem estava sendo levada para ser queimada viva no dia seguinte. O guia explicou que o homem morto era o marido da jovem e que ela seria queimada junto com ele. Sir Francis Cromarty disse que esse ritual era proibido, mas que ainda existiam em alguns lugares escondidos como aquele. Ele também contou que a mulher que ia ser sacrificada não reagia porque estava dopada com fumaça de cânhamo e ópio. Dopada. Drogada. Cânhamo. Planta usada como droga que é parecida com a maconha. Ópio. Droga retirada de uma flor chamada papoula. Ele também contou que a mulher que ia ser sacrificada não reagia porque estava dopada com fumaça de cânhamo e ópio. Phileas Fogg disse que gostaria de salvar a mulher. Eles estavam 12 horas adiantados e poderiam fazer isso. Sir Francis Cromarty disse que Phileas Fogg era um homem de bom coração. O Sr. Fogg respondeu que só era assim quando tinha tempo. Capítulo 13. Um homem segura uma mulher nos ombros em cima de uma pilha de troncos em meio à fumaça. Carrega a mulher, ainda desacordada, sobre seu ombro direito. À frente deles estão vários fanáticos religiosos que erguem os braços em gestos de adoração. O guia disse para Phileas Fogg que era da mesma religião da mulher que estava sendo sacrificada.
Ele avisou que se eles tentassem salvar a mulher, eles correriam risco de vida e de serem torturados. O Sr. Fogg disse que seria melhor esperar anoitecer para agir. A moça era uma mulher indiana muito bonita e chamava-se Aouda. Ela tinha sido educada na Europa e por isso tinha boas maneiras. Os pais de Aouda morreram e ela foi obrigada a se casar com um velho. Mas o velho morreu 3 meses depois que eles se casaram. Aouda fugiu porque não queria ser queimada junto com o marido, mas foi pega pela família do velho. A família do velho queria ficar com o dinheiro dele, por isso a condenou à morte e ela provavelmente não iria escapar. Passepartout, Phileas Fogg, o guia e Sir Francis Cromarty pensaram em como iriam fazer para salvar a moça. Eles decidiram que teriam que raptá-la naquela mesma noite. Teriam que tirá-la do templo para onde tinha sido levada. Raptar. Levar à força uma pessoa. Eles decidiram que teriam que raptá-la naquela mesma noite. Teriam que tirá-la do templo para onde tinha sido levada. Eles esperaram anoitecer. O guia entrou na floresta e foi na frente dos outros. O templo onde a moça dormia estava em silêncio, mas estava sendo vigiado. Eles esperaram um pouco. Quando era meia-noite, eles se aproximaram do templo e conseguiram fazer um buraco na parede. Mas eles viram que os guardas estavam lá. Todos desistiram de salvar a moça, mas Phileas Fogg insistiu. O dia começou a amanhecer e eles avistaram a mulher. Ela estava dopada novamente. E viram também o local onde iriam cremar o corpo do marido dela. Phileas Fogg, Passepartout, o guia e Sir Francis Cromarty se misturaram à multidão que se reunia para ver a execução de Aouda e a cremação do marido dela. Execução. Realização de uma sentença de morte. Cremação. Queimar um corpo até virar cinzas. Phileas Fogg, Passepartout, o guia e Sir Francis Cromarty se misturaram à multidão que se reunia para ver a execução de Aouda e a cremação do marido dela. De repente, o morto se levantou e pegou a moça no colo. O homem olhou para Phileas Fogg, para Sir Francis Cromarty e para o guia e disse para todos fugirem com eles. Esse homem que todos achavam que era o velho morto era Passepartout fantasiado. As pessoas perceberam que o morto de verdade ainda estava ali, no lugar da cremação. Todos saíram correndo atrás do grupo que raptou a mulher. Mas Phileas Fogg, Passepartout, Sir Francis Cromarty e o guia já tinham fugido. Capítulo 14. Passepartout está debruçado em cima do elefante. Na frente dele, o guia que usa um turbante e uma vara na mão. Phileas Fogg, com sua cartola na cabeça e sua varinha na mão, está sentado numa cadeirinha presa ao animal por 2 cordas que descem ao lado esquerdo de que une. Aouda, Phileas Fogg, Passepartout, o guia e Sir Francis Cromarty seguiram viagem em cima do elefante. A mulher continuava desmaiada. Às 10 horas da manhã, eles chegaram na estação de Allahabad. Neste local, eles poderiam pegar o trem novamente. A jovem Aouda acordou. Ela era encantadora. Phileas Fogg ofereceu o elefante de presente para o guia. O guia ficou muito feliz em ganhar o elefante e disse que ele era um animal valente e corajoso. Phileas Fogg, Passepartout, Aouda e Sir Francis Cromarty entraram no trem. Aouda ficou muito emocionada quando entendeu o que aconteceu. Phileas Fogg disse para Aouda que eles poderiam acompanhá-la até Hong Kong, onde morava um parente dela. Ao meio-dia, o trem chegou em uma cidade chamada Benares. O Sir Francis Cromarty ficaria nessa cidade. Todos se despediram do amigo e seguiram viagem. Eles chegaram em Calcutá no dia seguinte, bem cedo. Phileas Fogg, Passepartout e Aouda pegariam o barco para Hong Kong, na China, ao meio-dia. Eles tinham 5 horas para ficar em Calcutá. Eles perderam 2 dias para salvar a jovem Aouda, mas ainda estavam dentro do tempo previsto. Capítulo 15. Phileas Fogg e Passepartout estão diante do juiz no tribunal. Atrás deles estão diversas pessoas.
O promotor segura um dos sapatos de Passepartout, que estende os braços para ele. Tanto o promotor como o juiz, que está ao lado, numa plataforma um pouco mais alta, usam perucas de cabelos longos e cacheados, como era comum antigamente. No canto direito está o detetive Fix, que observa escondido o julgamento. À frente dele está um homem de turbante de costas, que também está observando o julgamento. Assim que o trem chegou na estação de Calcutá, um policial se aproximou de Passepartout e do Sr. Fogg. O policial pediu para que os dois homens e a mulher o acompanhassem. Eles entraram em um carro e foram para um lugar onde eles seriam julgados. Mas eles não sabiam por que seriam julgados. Aouda pensou que a polícia estivesse perseguindo o grupo por causa dela. Ela disse que achava melhor que eles se livrassem dela, mas o Sr. Fogg disse que não iria abandoná-la. Passepartout estava aflito porque eles precisavam pegar o navio para Hong Kong ao meio-dia. O Sr. Fogg disse muito calmamente que eles não iriam perder o navio. Durante o julgamento, a polícia disse que fazia 2 dias que eles estavam sendo procurados. Depois disso, 3 sacerdotes hindus apareceram para o julgamento. O Sr. Fogg, Passepartout e Aouda reconheceram os homens hindus e contaram para a polícia que eles queriam colocar fogo na jovem Aouda. O juiz mostrou que tinha nas mãos os sapatos de Passepartout e disse que eram provas de um crime. Phileas Fogg e Passepartout estavam confusos, mas logo perceberam o que tinha acontecido. O detetive Fix convenceu os sacerdotes a denunciarem Passepartout por ter entrado num templo sem tirar os sapatos. O detetive Fix queria prender o Sr. Fogg para ganhar a recompensa do banco. Durante o julgamento, o detetive Fix estava escondido em um canto da sala. Passepartout e o Sr. Fogg não viram que o detetive estava lá. O juiz condenou o Sr. Fogg a pagar uma multa de 150 libras e a ficar 8 dias na prisão. E Passepartout foi condenado a pagar uma multa de 300 libras e ficar 15 dias na prisão. Passepartout ficou sem palavras. Se ficasse esse tempo na prisão, o Sr. Fogg não conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias e perderia a aposta. O Sr. Fogg se levantou e disse que pagaria a fiança de 2.000 libras para que eles ficassem soltos. Era muito dinheiro. Os juízes aceitaram, devolveram os sapatos para Passepartout e disseram que eles não poderiam sair da cidade. Phileas Fogg, Passepartout e Aouda foram embora. O detetive Fix ficou muito bravo de ter perdido a chance de prender Phileas Fogg, mas pensou que o dinheiro do Sr. Fogg logo iria acabar, porque ele estava gastando muito. E se o dinheiro acabasse, ele não receberia a recompensa do banco. Capítulo 16. Sr. Fogg e Aouda estão na área aberta do navio. Ele está com a mão esquerda apoiada na murada e Aouda está ao seu lado, vestindo uma blusa de mangas compridas e abotoada até o pescoço, uma saia longa e os cabelos presos. Atrás deles está um marinheiro com o corpo inclinado fazendo força para puxar uma corda. E mais acima, um bote pendurado do lado de fora do navio, preso por cabos de aço. Ao fundo, no mar calmo, há ao longe um barco a velas. Passepartout, a jovem Aouda e o Sr. Fogg entraram no navio em direção a Hong Kong. A travessia do mar ia demorar 11 dias. Aouda e o Sr. Fogg ficaram cada vez mais amigos. A jovem tinha primos que moravam em Hong Kong e ia procurá-los, mas não sabia se eles iriam ajudá-la. O detetive Fix também embarcou no navio. O detetive tinha esperanças de conseguir prender o Sr. Fogg em Hong Kong. Ele teve a ideia de contar para Passepartout que acreditava que o Sr. Fogg era o ladrão do banco. Assim, Passepartout poderia ajudá-lo. O detetive Fix também estava curioso para saber quem era a jovem Aouda. De repente, Passepartout encontrou o detetive Fix e ficou muito surpreso. Sem perceber, ele contou ao detetive Fix todas as aventuras que viveu na Índia. Contou sobre a compra do elefante, o rapto de Aouda e a condenação no tribunal de Calcutá. Passepartout contou para o detetive Fix que a jovem Aouda ficaria em Hong Kong.
O detetive Fix não disse para Passepartout que desconfiava que Phileas Fogg era o ladrão do banco. Capítulo 17. Detetive Fix, com a mão apoiada no corrimão, observa da porta de um corredor o Sr. Fogg numa sala, sentado à mesa com um senhor em pé à sua frente, do outro lado da mesa. Ao fundo, estão alguns homens conversando. Passepartout e o detetive Fix ficaram amigos. O detetive Fix viu poucas vezes Phileas Fogg no barco. Só se encontravam quando o Sr. Fogg fazia companhia para Aouda e quando ele saía do quarto para jogar cartas. Mas Passepartout começou a desconfiar daqueles encontros com o detetive Fix. Ficou pensando por que o detetive estava em todos os lugares em que ele e o Sr. Fogg estavam. Passepartout começou a achar que o detetive Fix era um espião contratado pelos amigos do clube do Sr. Fogg. De repente, o tempo mudou e o mar ficou violento. Começou a ficar perigoso. O barco precisava ir mais devagar e isso deixou Phileas Fogg preocupado, pois a viagem poderia demorar mais. Passepartout perguntou para o detetive Fix se eles se despediriam um do outro ao chegar em Hong Kong. O detetive Fix achou estranha essa pergunta e percebeu que Passepartout estava desconfiado dele. Se não conseguisse prender o Sr. Fogg em Hong Kong, o detetive Fix contaria a verdade para Passepartout. O detetive Fix pensava que o Sr. Fogg era um ladrão e que Passepartout era seu cúmplice, mas também imaginava que Passepartout não tinha nada a ver com o assalto. Capítulo 18. Bem no alto, Passepartout está esticado, pendurado na estrutura do mastro do navio em meio a diversas cordas. Ele olha para cima. Outros 2 homens da tripulação estão mais acima, mexendo na estrutura e nas cordas, e olham para baixo. O tempo piorou muito nos últimos dias de travessia de barco até Hong Kong. Durante 2 dias, caiu uma tempestade enorme. O barco precisou diminuir a velocidade. Phileas Fogg estava muito calmo como sempre. O detetive Fix gostou daquele tempo ruim. Ele pensou que com a tempestade, Phileas Fogg passaria mais tempo em Hong Kong. Passepartout ajudava a tripulação a manter o barco viajando. Estava preocupado que a tempestade atrasasse a viagem. As tempestades pararam e eles deveriam chegar em Hong Kong no dia seguinte. Mas por causa do tempo ruim, chegaram um dia depois. Depois de Hong Kong, eles iam pegar outro navio até Yokohama, no Japão. Estavam um dia atrasados para pegar esse navio. O Sr. Fogg descobriu que o navio para Yokohama também estava atrasado. O navio partiria no dia seguinte de manhã. Phileas Fogg e Passepartout já tinham viajado durante 35 dias e estavam atrasados um dia. Em Hong Kong todos desembarcaram. Phileas Fogg, Aouda e Passepartout ficaram 16 horas na cidade antes de pegar o navio para Yokohama. Eles foram para um hotel para deixar as malas. Depois, foram procurar os parentes de Aouda. O Sr. Fogg conversou com um comerciante. O homem disse que o parente de Aouda não morava mais em Hong Kong. O Sr. Fogg disse para Aouda que ela deveria voltar à Europa com eles. Ele pagaria toda a viagem da moça. O Sr. Fogg pediu para Passepartout reservar 3 cabines no navio que ia para Yokohama. Capítulo 19. Detetive Fix e Passepartout estão sentados em 2 cadeiras em uma mesa bem simples. Eles estão em um bar. Sobre a mesa está uma garrafa de vinho e 2 copos. Passepartout está segurando um dos copos, olhando para o detetive Fix e puxando para si uma cadeira que está à sua frente, onde ele apoia os pés. O detetive Fix está com o cotovelo apoiado na mesa e o corpo projetado na direção do Passepartout. Atrás deles estão algumas pessoas. Passepartout saiu andando pelas ruas de Hong Kong e encontrou o detetive Fix. O detetive Fix estava nervoso porque não tinha conseguido mandar prender o Sr. Fogg. Ele pensava que Hong Kong era a última chance de prender o Sr. Fogg. O detetive Fix e Passepartout reservaram as cabines no navio. Eles descobriram que o navio não sairia na manhã seguinte. O navio sairia naquela mesma noite.
Passepartout achou que aquela era uma notícia muito boa para o Sr. Fogg. O detetive Fix decidiu contar para Passepartout que acreditava que o Sr. Fogg era um ladrão de banco. Ele pensava que assim ele ia conseguir segurar o Sr. Fogg alguns dias em Hong Kong. O detetive Fix convidou Passepartout para ir a um bar com ele. No bar, as pessoas bebiam bebidas alcoólicas e fumavam ópio. O ópio era uma droga proibida, mas que todos usavam. O detetive Fix e Passepartout pediram 2 garrafas de vinho. Passepartout bebeu mais do que o detetive Fix. Quando terminaram a conversa, Passepartout se levantou para voltar ao hotel. Ele queria avisar o Sr. Fogg que o navio ia sair antes do previsto. Mas o detetive Fix pediu para Passepartout esperar porque tinha coisas importantes a dizer. Ele ofereceu para Passepartout uma quantia da recompensa caso ele ajudasse a prender o Sr. Fogg. Passepartout recusou a proposta. Ele ficou muito bravo e disse que o Sr. Fogg era um homem honesto. O detetive Fix falou para Passepartout que não era um espião do clube. Fix contou que era detetive da polícia. Disse que queria prender o Sr. Fogg pelo roubo no banco. E falou que se Passepartout não ajudasse, seria preso por ser cúmplice do ladrão. Passepartout disse que não iria trair o Sr. Fogg. Ele falou que o patrão era um homem bom e generoso. O detetive Fix ficou furioso e pegou um cachimbo de ópio. Ele aproveitou que Passepartout estava bêbado e fez Passepartout fumar ópio. Passepartout desmaiou e o detetive Fix foi embora, feliz por ter separado Passepartout do Sr. Fogg. O detetive Fix pagou a conta e deixou Passepartout desmaiado no bar. Capítulo 20. Sr. Fogg ao lado de Aouda, que veste um vestido longo e tem um arranjo na cabeça. Eles falam com o capitão John Bunsby no cais. O capitão veste calças claras e tem os cabelos curtos. Atrás do Sr. Fogg e de Aouda está o detetive Fix. Atrás do capitão estão 2 homens, um agachado e outro sentado no cais. Ao lado direito deles, uma árvore e do lado esquerdo, uma embarcação. Mais ao fundo, um grande navio no mar. Enquanto Passepartout estava no bar com o detetive Fix, o Sr. Fogg e Aouda passearam pela cidade. O Sr. Fogg comprou roupas novas para Aouda. No dia seguinte de manhã, o Sr. Fogg chamou Passepartout, mas Passepartout não respondeu. Phileas Fogg e Aouda foram para o cais para pegar o navio e foram informados de que o navio tinha partido na noite anterior. Cais. Lugar no porto de embarque e desembarque. Phileas Fogg e Aouda foram para o cais para pegar o navio e foram informados de que o navio tinha partido na noite anterior. O Sr. Fogg ficou surpreso. Ele acreditava que iria encontrar Passepartout e embarcar no navio, mas isso não aconteceu. O detetive Fix se aproximou do Sr. Fogg e fingiu levar um susto ao descobrir que Passepartout não estava com ele. O detetive Fix contou que o navio tinha partido antes da hora prevista, sem avisar ninguém. Falou que teriam que esperar 8 dias até outro navio partir para Yokohama. Phileas Fogg não se convenceu e foi procurar outros navios. Ele perguntou para vários marinheiros se poderiam levá-los em seus barcos. Phileas Fogg conversou com o dono de um barco. Ele ofereceu pagar 100 libras por dia e mais 200 libras se chegassem a tempo. O capitão do barco se chamava John Bunsby. Ele disse que era impossível chegar a tempo em Yokohama, mas sugeriu fazer um outro caminho. O Sr. Fogg aceitou a proposta. O detetive Fix embarcou com o Sr. Fogg e Aouda no barco do capitão John Bunsby. Eles partiram em direção a Xangai, na China. Capítulo 21. Um barco com grandes velas hasteadas está no meio do mar revolto, agitado por uma tempestade. Ele está completamente inclinado para a direita por uma onda violenta que vem pelo lado esquerdo e dá a impressão de que quebrará em cima do barco. Viajar naquela época do ano era muito arriscado, mas o capitão John Bunsby confiava em seu barco. O mar estava violento. O detetive Fix evitava conversar com o Sr. Fogg. Ele achava que o Sr. Fogg estava sempre tentando despistar a polícia. Por isso,
estava fazendo um caminho mais longo. Mesmo com tantos acontecimentos, o Sr. Fogg não deixava de pensar em Passepartout. O que será que aconteceu com ele? Por que não estava esperando o barco no horário combinado? No dia seguinte, o vento ficou mais calmo. O barco navegava mais devagar e isso estava atrasando a viagem. O Sr. Fogg e a Aouda se sentaram para comer e convidaram o detetive Fix. O detetive Fix estava com fome e teve que aceitar o convite. Ele estava envergonhado de estar comendo coisas oferecidas pelo Sr. Fogg, o homem que queria prender. O detetive Fix disse para o Sr. Fogg que queria pagar a sua parte na viagem. O Sr. Fogg não aceitou. O Sr. Fogg fez as contas e percebeu que o atraso do barco não fazia diferença na conta da viagem. No dia seguinte, caiu uma tempestade. O capitão John Bunsby pediu para todos se fecharem nas cabines, mas o Sr. Fogg, a Aouda e o detetive Fix não quiseram ir. O capitão sugeriu procurar algum porto para se protegerem da tempestade. O Sr. Fogg quis continuar a viagem em direção a Xangai. Amanheceu, mas a tempestade não parou. O Sr. Fogg deveria chegar naquela noite em Xangai se quisesse pegar o navio para Yokohama. Eles viram passar um navio comprido. Phileas Fogg sugeriu que fizessem sinal para pedir ajuda ao navio. John Bunsby usou um canhão para fazer sinal para o navio. Capítulo 22. Passepartout está no campo. Ao lado dele estão algumas aves no chão, árvores muito altas por todos os lados. Algumas gaivotas voam no céu. Depois que o detetive Fix saiu do bar, Passepartout foi carregado por 2 empregados. Ele ficou deitado em uma cama. Passepartout não dormiu direito, porque ficou sonhando com o navio que ia partir. Passepartout acordou e saiu correndo para não perder a viagem. Ele ainda estava perturbado por causa do ópio, mas conseguiu entrar no navio. Quando acordou na manhã seguinte, Passepartout lembrou do que aconteceu na tarde anterior. Ele estava aliviado por ter entrado no navio e queria contar ao Sr. Fogg que o detetive Fix era um traidor. Ele procurou o Sr. Fogg e a Aouda pelo navio, mas eles não estavam lá. Passepartout perguntou para um funcionário do navio se eles tinham embarcado, mas o funcionário disse que não tinha ninguém com aqueles nomes. Passepartout ficou arrasado. Passepartout não tinha nenhum dinheiro no bolso. O navio chegou em Yokohama. Passepartout desceu do navio e caminhou pelas ruas. Tinha muita gente na rua e Passepartout passeou durante algumas horas no meio da multidão. Depois, Passepartout chegou ao campo, no meio de plantações de arroz. Ele viu muitas aves no campo, de várias espécies diferentes. Ele viu algumas flores no meio do campo e resolveu comê-las. Ele estava com fome e não tinha dinheiro, mas ele desistiu de comer as flores. Passepartout resolveu ficar com fome aquela noite. No dia seguinte, tentaria resolver o problema. Capítulo 23. Passepartout está vestindo um kimono escuro e uma máscara de nariz grande. Em volta dele estão outras pessoas mascaradas e usando roupas japonesas. Atrás delas, uma construção japonesa com alguns ideogramas escritos na parte de cima de uma porta. No dia seguinte, Passepartout estava sentindo muita fome, mas ele não tinha dinheiro. Passepartout poderia vender o relógio, mas não queria fazer isso de jeito nenhum. Passepartout pensou bem e achou que poderia cantar na rua para ganhar algum dinheiro. Mas ele estava muito bem vestido para fazer isso. Passepartout decidiu ir a um brechó vender suas roupas. Se conseguisse vender suas roupas, poderia usar o dinheiro para comer alguma coisa. O plano de Passepartout deu certo. Ele vendeu suas roupas e foi embora com um kimono, que é uma roupa típica japonesa. Passepartout entrou em um restaurante e almoçou. Ele ficou preocupado porque não tinha dinheiro para o jantar. Passepartout pensou em se oferecer como empregado nos navios que iam para os Estados Unidos. Ele queria pegar carona até São Francisco porque ele imaginava que lá encontraria o Sr. Fogg, mas ele desistiu da ideia. Enquanto pensava no que fazer, Passepartout viu o anúncio de um circo. O anúncio dizia que o circo faria suas últimas apresentações
antes de ir aos Estados Unidos. Passepartout foi até o circo oferecer seu trabalho e descobriu que eles estavam precisando de um palhaço. Ele conseguiu um emprego no circo e começou a trabalhar imediatamente. Na próxima apresentação, Passepartout ia ser responsável por sustentar a pirâmide humana, em que um homem fica em cima do outro até formar uma grande pirâmide. Os personagens da pirâmide humana usavam máscaras para ficar com os narizes grandes. Eles se chamavam narigões narigudos. A apresentação começou e os narigões narigudos subiram um em cima do outro. A plateia aplaudiu muito. De repente, a pirâmide perdeu o equilíbrio e todos caíram no chão. Foi tudo culpa de Passepartout. Ele se desconcentrou e fez todos caírem. Passepartout atravessou a arquibancada correndo e começou a falar com alguém na plateia. Era o Sr. Fogg e Aouda. Os dois estavam assistindo à apresentação de circo. O Sr. Fogg falou para Passepartout ir naquele mesmo instante para o navio. O dono do circo ficou muito bravo com Passepartout por ter feito a pirâmide cair. Phileas Fogg deu dinheiro para o dono do circo como pedido de desculpas pelo desastre. O Sr. Fogg e Aouda entraram correndo no navio e Passepartout os alcançou. Ele ainda estava fantasiado com a roupa do circo e com a máscara de nariz grande. Capítulo 24. Aouda está sentada na parte externa do navio, próxima da beirada. Ela veste um grande e elegante vestido. Tem os cabelos presos. Mantém uma das mãos no colo e está levemente inclinada para a beirada, olhando para o mar. Sobre ela está o céu com algumas nuvens. O que aconteceu com o barco do capitão John Bunsby, onde estavam o Sr. Fogg e o detetive Fix, é fácil de explicar. Eles lançaram sinais para o grande navio que passava à sua frente. O capitão do grande navio se aproximou do barco. O Sr. Fogg, Aouda e o detetive Fix passaram para o grande navio. Ao chegar em Yokohama, o Sr. Fix foi até o outro navio e descobriu que Passepartout tinha conseguido entrar nele e que já estava em Yokohama. O Sr. Fogg procurou Passepartout por toda a cidade e não o encontrou. Ele não reconheceu Passepartout no circo porque Passepartout estava fantasiado, mas Passepartout reconheceu o patrão. Assim que encontrou o Sr. Fogg, Passepartout pediu desculpas pelo sumiço. O Sr. Fogg ouviu tudo e deu dinheiro para Passepartout comprar roupas novas. O Sr. Fogg, Aouda e Passepartout pegaram outro navio em direção a São Francisco. Aouda estava interessada nos planos do Sr. Fogg e Passepartout admirava ainda mais o patrão. O plano era ir até São Francisco, depois para Nova York e finalmente até Londres. Passepartout ficou feliz. O relógio dele estava no mesmo horário do navio. Passepartout ficou pensando onde estaria o detetive Fix naquele momento. O detetive Fix desceu em Yokohama e foi procurar o consulado inglês. O pedido de prisão do Sr. Fogg chegou em Yokohama, mas ele não serviria para nada. A lei não permitia que o detetive Fix prendesse o Sr. Fogg no Japão. A única solução para o detetive Fix seria prender Phileas Fogg em Londres. O detetive Fix encontrou Passepartout, o Sr. Fogg e Aouda no navio que ia para os Estados Unidos. Passepartout ficou com muita raiva ao encontrar o detetive Fix. Passepartout pulou para cima do detetive Fix e começou a bater nele. Quando pararam de brigar, o detetive Fix disse a Passepartout que ainda pretendia prender o Sr. Fogg e que agora queria que ele chegasse rápido em Londres. O detetive Fix disse que ia fazer de tudo para que isso acontecesse. Passepartout viu que essa poderia ser uma boa opção. Eles não se tornaram amigos, mas iam fazer esforços para chegar em Londres bem rápido. Capítulo 25. Sr. Fogg está na frente de Aouda para protegê-la. Ao lado dele, um outro senhor que também está de cartola bate no detetive Fix, que está com os braços abertos e caindo para frente. Em volta deles, uma multidão que se estende ao fundo. Do lado esquerdo da rua, diversas construções de mesma altura que se enfileiram até o fundo. Do lado direito, um homem segurando uma bandeira nas mãos, pendurado numa torre, que tem uma luminária em cima dela.
Phileas Fogg, Aouda e Passepartout chegaram nos Estados Unidos. Era 7 horas da manhã e o próximo trem para Nova York sairia às 6 da tarde. Eles teriam o dia inteiro para passear. Passepartout ficou admirado com São Francisco. Ele viu todo tipo de turista passeando pela cidade. O Sr. Fogg, Aouda e Passepartout foram para o hotel e almoçaram no restaurante do hotel. Depois do almoço, o Sr. Fogg foi até o consulado para carimbar o visto no passaporte. O Sr. Fogg fazia isso em todos os lugares por onde passava, para provar aos amigos que realmente estivera naquelas cidades. Passepartout falou para o Sr. Fogg que queria comprar armas. Ele ouviu dizer que no caminho entre São Francisco e Nova York havia índios que poderiam atrapalhar a viagem. O Sr. Fogg disse que eles não precisavam de armas, mas que Passepartout poderia fazer o que quisesse. O Sr. Fogg encontrou o detetive Fix na rua. O detetive Fix fingiu estar surpreso com o encontro. Disse que não sabia como fizeram a mesma viagem e não se encontraram no navio. O detetive Fix pediu para passear por São Francisco com o Sr. Fogg e Aouda. Eles passaram em frente a uma multidão que estava assistindo a um comício de eleição. Comício. Reunião onde um candidato político fala suas propostas para conquistar votos. Eles passaram em frente a uma multidão que estava assistindo a um comício de eleição. De repente, a multidão começou a se agitar e a brigar. Tudo virou uma confusão. O Sr. Fogg ia levar um soco na cabeça, mas o detetive Fix entrou na frente e levou o soco em seu lugar. O detetive Fix caiu no chão. Ele ficou muito machucado e com as roupas rasgadas. O Sr. Fogg levou o detetive Fix a uma loja de roupas para comprar roupas novas. Eles voltaram ao navio e encontraram Passepartout. Passepartout tinha comprado revólveres e munição. Às 15 para as 6 da tarde, eles entraram no trem que ia para Nova York. Capítulo 26. Uma imensa manada de bisões atravessa o trilho onde o trem que leva Phileas Fogg está parado soltando fumaça pela sua chaminé. No fundo, o sol se põe, mas exibe ainda uma luz intensa e raios que cruzam o céu com algumas nuvens. A cidade de Nova York e São Francisco ficam uma em cada lado dos Estados Unidos. A viagem de trem demoraria 7 dias. Phileas Fogg queria chegar em Nova York para pegar um navio que os levaria até Liverpool, na Inglaterra. O trem saiu da estação às 6 da tarde. Logo, todos iam dormir. 1 hora depois da partida do trem, começou a nevar. Passepartout viajava ao lado do detetive Fix, mas não conversava com ele. O trilho do trem dava muitas voltas, passava ao lado das montanhas, contornando-as. Os trilhos foram construídos assim para não destruir a natureza com a construção de túneis. Às vezes, um grande rebanho de bisões atravessava a linha do trem. Nesses casos, o trem era obrigado a parar e esperar. Bisão. Animal selvagem da América do Norte, também conhecido como búfalo. Às vezes, um grande rebanho de bisões atravessava a linha do trem. Nesses casos, o trem era obrigado a parar e esperar. Foi isso que aconteceu. Uma longa manada de bisões começou a atravessar a linha do trem. O trem foi obrigado a parar porque nada muda a ideia de um bisão. Se eles começam a ir para uma direção, eles vão até o fim. Manada. Conjunto de um grande número de animais. Uma longa manada de bisões começou a atravessar a linha do trem. O trem foi obrigado a parar porque nada muda a ideia de um bisão. Se eles começam a ir para uma direção, eles vão até o fim. Passepartout ficou muito nervoso. Ele achou que isso fosse atrapalhar o tempo da viagem. O trem precisou esperar 3 horas até todos os bisões passarem. Só então continuaram a viagem. Capítulo 27. Passepartout assiste o Sr. William Hitch falando na conferência.
Ele está sentado em uma cadeira de encosto oval. Todas as outras cadeiras estão vazias. William Hitch está na frente dele sobre uma plataforma com os braços abertos à frente, as duas palmas das mãos para baixo e os dedos indicadores esticados. Ele veste uma casaca, tem uma expressão séria e é um pouco careca. Ao lado esquerdo, alguns homens estão de costas saindo pela porta. Passepartout conheceu um viajante do mesmo trem, chamado William Hitch. William Hitch convidou os outros viajantes a participarem de uma conferência sobre os Mormons. Conferência. Reunião para tratar de algum assunto importante. Conversa. Mormon. Pessoa que participa de uma religião que começou nos Estados Unidos. William Hitch convidou os outros viajantes a participarem de uma conferência sobre os Mormons. Umas 30 pessoas foram assistir à conferência. Entre elas estava Passepartout. As pessoas começaram a ouvir William Hitch, mas aos poucos foram indo embora. Ficaram apenas 10 pessoas. Depois, só ficou Passepartout, que também resolveu ir embora. Da janela, era possível ver o Lago Salgado, que, como o nome diz, tem muito sal em suas águas. Nenhum peixe sobrevive nesse lago. Aquela era uma região dos religiosos Mormons. Em volta do lago, tudo estava muito bem cultivado e arrumado pelos Mormons. Às 2 da tarde, os passageiros desceram na estação de Ogden. Todos foram dar um passeio. Nas ruas, era possível ver muitas mulheres. Isso se explica porque um homem mormon podia ter muitas mulheres ao mesmo tempo. O passeio durou pouco. Eles logo voltaram ao trem para continuar a viagem. Capítulo 28. Um rio passa entre duas altíssimas encostas. Uma enorme ponte liga uma encosta à outra. O trem está na montanha do lado esquerdo. Atrás dele, a ponte cai após sua passagem. O trem continuou a viagem. O clima estava ruim. Tinha nevado muito, mas a neve não atrapalhou o avanço do trem. Fez muito frio e Passepartout se incomodou com isso. Aouda ficou preocupada porque ela viu que um americano estava no trem. Era o homem que deu um soco no detetive Fix no comício em São Francisco. Ela ficou preocupada porque esse americano, chamado Coronel Proctor, poderia brigar com o Sr. Fogg se eles se encontrassem. Quando o trem saiu da estação para seguir viagem, Aouda contou para Passepartout e para o detetive Fix que tinha visto o Coronel Proctor. Falou sobre a ideia que a deixava com medo. O detetive Fix e Passepartout concordaram que o Sr. Fogg e o americano não podiam se encontrar. Combinaram que eles iriam distrair o Sr. Fogg. O detetive Fix propôs que jogassem cartas e Passepartout providenciou o baralho. O Sr. Fogg, o detetive Fix e Aouda começaram a jogar. O trem seguiu a viagem passando por diversas paisagens. De repente, o trem parou. Passepartout foi ver o que era. Ele descobriu que uma ponte estava quebrada e que o trem não poderia passar por ela. Por isso chamaram outro trem que demoraria 6 horas para chegar até ali. Os passageiros ficaram pensando em formas de passar pela ponte. Um dos passageiros sugeriu que o motorista voltasse um pouco pelo trilho e fizesse o trem correr muito. O trem passaria antes de a ponte cair. Muitos passageiros concordaram com esse jeito de passar pela ponte. Passepartout ficou morrendo de medo. O motorista aceitou a ideia de fazer o trem correr para atravessar a ponte. Como o trem passou a 150 km por hora, ele não fez muito peso na ponte e tudo deu certo. Logo depois que o trem atravessou a ponte, ela caiu inteirinha no rio. Capítulo 29. Passepartout está pendurado na estrutura que liga os vagões à locomotiva do trem. Ele está segurando um dos lados da corrente, que se prende ao outro por um encaixe, para soltá-lo. Atrás dele, muita fumaça. O Sr. Fogg, Aouda e o detetive Fix estavam jogando baralho no vagão. De repente, um homem se aproximou e começou a dar palpites no jogo. Era o Coronel Proctor. O Sr. Fogg o reconheceu. O Sr. Fogg desafiou o Coronel Proctor para uma luta. O Sr. Fogg queria duelar
porque o coronel tentou acertá-lo com um soco durante o comício. Phileas Fogg disse que voltaria aos Estados Unidos em 6 meses para o duelo. Mas o coronel Proctor disse que eles deveriam duelar naquele exato momento, quando o trem parasse na estação. Duelo. Combate entre duas pessoas usando o mesmo tipo de arma. Phileas Fogg disse que voltaria aos Estados Unidos em 6 meses para o duelo. Mas o coronel Proctor disse que eles deveriam duelar naquele exato momento, quando o trem parasse na estação. Um funcionário do trem disse que o trem não ia parar. O Sr. Fogg e o coronel Proctor foram para o último vagão com seus revólveres. No momento que o duelo ia iniciar, começou um barulho de tiros do lado de fora. O trem estava sendo atacado por índios que queriam roubar as malas. Os passageiros começaram a atirar nos índios. O trem estava perto do posto policial, mas se não parassem antes, muita gente sairia machucada. Passepartout saiu do vagão e se pendurou embaixo deles entre as correntes. Ele conseguiu tirar o parafuso que prendia os vagões à locomotiva. Pouco tempo depois, o trem parou. Os policiais apareceram porque ouviram o barulho. Os índios fugiram dos policiais. Locomotiva. Máquina com motor que puxa os vagões do trem. Ele conseguiu tirar o parafuso que prendia os vagões à locomotiva. Pouco tempo depois, o trem parou. Os policiais apareceram porque ouviram o barulho. Os índios fugiram dos policiais. Capítulo 30. O detetive Fix e a Ouda, que usam um casaco longo e um lenço na cabeça, estão no trilho do trem, olhando para a locomotiva. Uma forte luz sai da locomotiva, cai muita neve e o chão está todo coberto por ela, inclusive os degraus de uma pequena escada da estação que está ao lado esquerdo. Durante o ataque dos índios, muitos passageiros ficaram feridos. O coronel Proctor levou um tiro. Depois de soltar os vagões da locomotiva, Passepartout desapareceu. O Sr. Fogg disse para Ouda que iria encontrar Passepartout. O Sr. Fogg estava preocupado porque um dia de atraso faria perder o trem que ia para Nova York. O Sr. Fogg pediu ajuda ao comandante dos policiais. O comandante liberou 30 soldados para irem procurar Passepartout com o Sr. Fogg. O Sr. Fogg ofereceu 1000 libras para os soldados que encontrassem Passepartout. O Sr. Fogg disse para o detetive Fix ficar com a Ouda esperando eles voltarem. Logo depois, a locomotiva que Passepartout soltou dos vagões chegou à estação. Os passageiros ficaram aliviados porque poderiam seguir viagem. O trem partiu, mas o detetive Fix e a Ouda continuaram na estação esperando o Sr. Fogg voltar. A Ouda ficou muito preocupada com o que tinha acontecido com o Sr. Fogg, pois ele estava demorando para voltar. E ficou triste porque Passepartout estava desaparecido. Anoiteceu. Na manhã seguinte, o Sr. Fogg voltou com os soldados e com Passepartout. Eles foram recebidos com muita alegria. O Sr. Fogg conseguiu encontrar os índios e lutou contra eles. Phileas Fogg salvou Passepartout. O Sr. Fogg precisava pegar o trem para continuar a viagem. Ele descobriu que o trem já tinha partido e que outro trem só sairia à noite. Capítulo 31. O Sr. Fogg, Passepartout, a Ouda e o detetive Fix estão sentados no chão do trenó que é guiado por um homem. Sr. Fogg e a Ouda estão um pouco encolhidos olhando para frente, assim como Passepartout e o detetive Fix. Uma enorme vela está aberta sobre eles. Eles estavam 20 horas atrasados para chegar em Nova York. Lá, eles pegariam um navio em direção a Liverpool, na Inglaterra. O detetive Fix disse para o Sr. Fogg que eles poderiam fazer a viagem de trenó. O trenó era um carrinho com velas iguais de um barco. Ele se deslocava pela neve com muita velocidade. O Sr. Fogg achou uma boa ideia e às 8 horas da manhã eles partiram. O Sr. Fogg ofereceu um bom dinheiro para o motorista do trenó. Ele queria que chegassem a tempo. Passepartout estava muito agradecido porque o Sr. Fogg o salvou dos índios. Eles chegaram à tarde na estação de Omaha. Eles ainda deveriam pegar o trem para Nova York.
Quando chegaram em Nova York, eles desceram do trem e descobriram que o navio que ia para Liverpool tinha partido. Eles perderam um navio que os levaria até a Inglaterra. Capítulo 32. Sr. Fogg, com os punhos cerrados e os braços abertos, encara o comandante Andrew Speed no navio. Andrew Speed é um homem alto e magro. Atrás de cada um deles, há um homem parado e observando a conversa. À esquerda, outro homem segura o timão do navio. Phileas Fogg ficou muito perturbado por ter perdido o navio que ia para a Inglaterra. Nenhum navio que estava de partida chegaria a tempo em Liverpool. Todos os navios sairiam no dia seguinte ou depois disso. Passepartout ficou muito triste porque achou que o atraso era culpa sua. Mas o Sr. Fogg não desistiu. Phileas Fogg deixou a Uda, o detetive Fix e Passepartout no hotel e voltou para o cais. O Sr. Fogg encontrou um navio de carga se preparando para viajar. O Sr. Fogg pegou um bote e foi até o navio de carga. Ele perguntou para o comandante do navio para onde ele estava indo. O comandante se chamava Andrew Speed. Ele disse que estava indo para Bordeaux, na França. O Sr. Fogg perguntou se o comandante poderia levar ele e os amigos até Liverpool. O comandante respondeu que não. O Sr. Fogg ofereceu alugar o navio. O comandante respondeu que não queria alugar. O Sr. Fogg ofereceu comprar o navio. O comandante disse que não queria vender. O Sr. Fogg pediu para o comandante levar ele e os amigos até Bordeaux, na França. Phileas Fogg ofereceu pagar $8.000 pela carona. E o comandante aceitou. O comandante disse para o Sr. Fogg que o navio sairia em meia hora. O Sr. Fogg foi chamar Passepartout, o detetive Fix e a Uda, e todos embarcaram no navio. Capítulo 33. Vários integrantes da tripulação do navio do comandante Andrew Speed trabalham desmontando as partes de madeira do navio. Eles estão descalços e têm as calças arregaçadas. Pedaços grandes e pequenos de madeira estão espalhados pelo chão. O Sr. Fogg queria ir para Liverpool, mas o comandante Speed não aceitou. O Sr. Fogg convenceu toda a tripulação a prender o comandante Speed dentro de uma cabine do navio. O Sr. Fogg assumiu o controle do navio. O Sr. Fogg se revelou um ótimo capitão. A viagem até Liverpool demoraria 9 dias. Nos primeiros dias, o navio foi muito bem. O detetive Fix continuava achando que o Sr. Fogg era um ladrão. O detetive Fix começou a pensar que o que ele estava fazendo era uma fuga de pirata. Estava fugindo para ir para outro lugar e conseguir escapar da polícia. O comandante Speed ficava o tempo todo gritando de dentro da cabine. De repente, o tempo ficou ruim e o barco teve que queimar mais carvão para continuar navegando. Ventava muito. Fazia 75 dias que Phileas Fogg e Passepartout tinham saído de Londres. Faltava muito pouco para voltarem para Londres, mas o clima não estava ajudando. Nesse dia, o maquinista do barco foi conversar com o Sr. Fogg e disse que o carvão estava acabando. Eles tinham previsto o carvão para ir até Bordeaux, na França. Bordeaux, na França, era mais perto que Liverpool, na Inglaterra. O Sr. Fogg ficou preocupado, mas não demonstrou. Ele pediu para gastarem o carvão nas próximas horas. Queria tentar fazer o navio navegar o máximo possível. O Sr. Fogg pediu para soltarem o comandante Speed, que continuava muito nervoso. O Sr. Fogg ofereceu ao comandante Speed para comprar toda a parte de madeira do navio. Ele queria usar a madeira como lenha para fazer o navio andar. O comandante Speed disse que não queria queimar o navio porque ele custava $50.000. O Sr. Fogg ofereceu $60.000 para comprar a parte de madeira do navio e o comandante Speed aceitou. Todos os homens do navio ajudaram a desmontar o navio o mais rápido possível. O navio conseguiu chegar perto de uma cidade chamada Queenstown, na Irlanda. Queenstown é uma cidade para onde vão os navios americanos de carga. Os trens que saem de Queenstown são mais rápidos que os barcos. O Sr. Fogg achou que a melhor ideia
seria desembarcar em Queenstown e pegar um desses trens para Liverpool. O Sr. Fogg, Aouda, Passepartout e o detetive Fix se despediram da tripulação do navio e do comandante Speed e desembarcaram. Eles pegaram um trem em direção a Liverpool. Eles chegaram em Liverpool de manhã, no dia 21 de dezembro. Phileas Fogg só tinha 6 horas para chegar em Londres. Ele teria que ir até o clube falar com os amigos naquela noite. E se não chegasse, perderia a aposta. Como eles estavam na Europa, o detetive Fix poderia prender o Sr. Fogg. E foi isso que ele fez, dizendo que ia prendê-lo em nome da rainha da Inglaterra. Capítulo 34. Aouda, o Sr. Fogg e o detetive Fix estão em uma estação de trem. Em volta deles estão várias pessoas e atrás está passando um homem empurrando um carrinho. No alto, o teto arredondado da estação. Phileas Fogg estava na cadeia de Liverpool. Ele ia passar a noite lá. Quando o Sr. Fogg foi preso, Passepartout teve vontade de bater no detetive Fix. Aouda ficou muito surpresa, mas não entendeu nada do que estava acontecendo. Passepartout ficou se sentindo culpado. Ele se arrependeu de não ter contado para o Sr. Fogg que o detetive Fix queria prendê-lo. Passepartout pensou que se tivesse contado, o Sr. Fogg poderia ter planejado melhor o que ia fazer. Passepartout pensou que por culpa dele, o Sr. Fogg estava totalmente falido. A prisão atrasaria sua viagem e ele perderia a aposta. O Sr. Fogg estava muito triste, mas não demonstrava seus sentimentos. De repente, o detetive Fix voltou e abriu a porta da cadeia. Ele disse que o Sr. Fogg estava livre. O verdadeiro ladrão tinha sido encontrado e já estava preso. O Sr. Fogg se levantou e deu um soco no rosto do detetive Fix. O detetive Fix caiu no chão. O Sr. Fogg, Aouda e Passepartout foram direto para a estação, mas o trem para Londres tinha partido. O Sr. Fogg não desistiu. Ele alugou um trem especial, mas o trem teve alguns problemas no caminho. Para cumprir a aposta, o Sr. Fogg deveria chegar à estação às 8 horas. O trem chegou à estação às 8h05. Phileas Fogg perdeu a aposta por 5 minutos de atraso. Capítulo 35. Numa rua calçada de pedras, Passepartout passa correndo. Ele tem o pé direito no chão e o esquerdo para trás, projetando o corpo para frente. Atrás dele, um homem caído no chão, que parece ter sido derrubado por ele, olha para cima, enquanto um outro, que segura um guarda-chuva, coloca o corpo na parede e olha para Passepartout com um olhar assustado e a boca aberta. Um homem e uma mulher mais para trás também olham para ele. Phileas Fogg, Aouda e Passepartout deixaram a estação. O Sr. Fogg pediu que Passepartout comprasse comidas e se fechou em casa. O Sr. Fogg estava arruinado, e tudo por culpa do detetive Fix. Agora só tinha um resto do dinheiro. Tinha 20.000 libras, mas deveria entregar o dinheiro por ter perdido a aposta. O Sr. Fogg tinha tomado uma decisão. Na manhã seguinte, o Sr. Fogg chamou Passepartout e pediu que ele providenciasse o café da manhã. Passepartout pediu muitas desculpas, achando que a culpa do atraso era dele. Todos estavam muito tristes na casa. O Sr. Fogg não quis sair para ir ao clube. Passepartout ficava vigiando o patrão com medo que ele fizesse uma bobagem. À noite, o Sr. Fogg foi falar com Aouda. Ele pediu desculpas por tê-la trazido à Inglaterra. Disse que quando a salvou, tinha intenção de dar para ela toda a sua fortuna, mas que agora não tinha dinheiro algum. Aouda perguntou o que o Sr. Fogg ia fazer. Ela falou que a solidão era muito triste e que, entre duas pessoas, até a pobreza é suportável. Aouda perguntou se o Sr. Fogg queria se casar com ela. O Sr. Fogg aceitou e disse que amava Aouda. O Sr. Fogg chamou Passepartout e pediu que ele fosse procurar o padre para fazer o casamento. Passepartout disse que ia ver se o padre estava em casa. Falou que se o padre não estivesse,
Ele marcaria o casamento para o dia seguinte, segunda-feira. Capítulo 36. Um senhor de costas apoiado no encosto oval de uma cadeira, com outros senhores do lado da cadeira, também de costas, olham para o Sr. Fogg que chegou no clube por uma enorme porta, com a parte superior bastante ornamentada. Ele está segurando sua cartola e atrás deles vários membros do clube. Os amigos do clube de Phileas Fogg estavam preocupados porque não tinham notícia dele. Nos 3 últimos dias, a sociedade inglesa estava muito ansiosa por saber notícias de Phileas Fogg. Na noite de sábado, uma multidão se juntou para esperar Phileas Fogg. Desde as 7 horas da noite, os colegas do clube estavam reunidos. Eram 7 horas e 25 minutos, e Phileas Fogg tinha dito que estaria às 8 horas e 45 minutos no salão do clube. As pessoas continuavam falando que seu plano de dar a volta ao mundo em 80 dias era loucura. Eles consultavam os horários de trens e os nomes das pessoas que chegavam nos navios. Eles pensaram que Phileas Fogg não tinha chegado em nenhum deles. Era 8 horas e 43 minutos e não havia nem sinal de Phileas Fogg. Quando o relógio tocou 8 horas e 45 minutos, fez muito barulho do lado de fora do clube. As pessoas aplaudiam. Phileas Fogg apareceu e disse: "Aqui estou eu, cavalheiros." Capítulo 37. Um mapa mundi com os pontos por onde Phileas Fogg passou em sua volta ao mundo, marcados e ligados entre si por uma linha. São eles da esquerda para a direita: São Francisco, Nova York, Londres, Suez, Bombaim, Calcutá, Hong Kong e Yokohama. O Sr. Fogg pensou que tinha perdido a aposta, mas Passepartout descobriu que não era verdade. Passepartout foi procurar o padre para fazer o casamento de Aouda e Sr. Fogg. Chegando lá, ele viu que o padre não estava. Ele esperou por uns 20 minutos até o padre chegar. De repente, Passepartout saiu correndo da casa do padre e voltou para a casa de Phileas Fogg. Ele estava tão esbaforido que não conseguiu falar. Enquanto esperava o padre, Passepartout percebeu que o dia seguinte era domingo e não segunda-feira. Eles estavam adiantados um dia, tinham ganhado um dia ao dar a volta ao mundo. Mas eles só tinham 10 minutos para chegar no clube. Passepartout agarrou o patrão e o enfiou dentro de um táxi. Phileas Fogg ia ganhar a aposta de 20.000 libras. Mas como um homem tão exato nos cálculos, poderia ter cometido esse engano de estar um dia à frente. O que aconteceu é que eles deram a volta ao mundo indo para um dos lados do planeta. Se tivessem ido em direção contrária, teriam perdido um dia. E seria isso que o relógio de Passepartout teria comprovado se, além das horas, também marcasse os dias. Phileas Fogg ganhou as 20.000 libras, mas gastou 19 pelo caminho. As 1.000 libras que ganhou, dividiu entre Passepartout e o detetive Fix, que ele não conseguia odiar, mas ele descontou de Passepartout o que gastou com o gás porque ele deixou a lamparina ligada. Naquela noite, Phileas Fogg perguntou se Aouda ainda queria se casar com ele. Ela disse que precisava fazer a mesma pergunta para ele, já que ele estava rico de novo. Phileas Fogg disse que queria se casar com ela e que toda a sua fortuna pertencia a ela. Eles se casaram 48 horas depois e Passepartout foi o padrinho. Passepartout disse ao Sr. Fogg que descobriu que a volta ao mundo poderia ser dada em 79 dias. Se eles não passassem pela Índia, demorariam um dia a menos. O Sr. Fogg concordou, mas disse que se não tivessem passado na Índia, não teriam conhecido Aouda. O Sr. Fogg deu a volta ao mundo em 80 dias. Viajou de navio, de trem, de trenó e de elefante. Ele demonstrou todo o seu sangue frio e sua exatidão em toda a viagem. O que ele ganhou com isso? O que conquistou com essa viagem? Conquistou uma mulher encantadora que fez dele o homem mais feliz do mundo. Fim. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Ficha técnica. Diversos. Livros acessíveis e inclusivos. Realização:
Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Paulo. SEDPCD. Centro de Tecnologia e Inovação. CTI. Execução, mais diferenças. Versão acessível. Coordenação técnica do projeto, Carla Mausch. Direção e coordenação técnica, Ana Rosa Bordim Rabelo. Produção de textos em leitura fácil, Ana Rosa Bordim Rabelo, Carla Mausch e Marcela Vieira. Ilustração do glossário, Meg Miranda. Descrição de imagens, Rodrigo Sanches. Narração e locução, Rodrigo Sanches e Juliana R. Interpretação em Libras, Paula Rosa. Sonorização e trilha, Cassiano Fraga, Juliana R. Bruno Félix, Felipe Vasconcelos Viana. Captação e edição, Saulo Tomé. Meg Miranda, Felipe Vasconcelos Viana, Paulo Castro, Bruno Treviso, Bruno Félix, Cassiano Fraga e Juliana R. Revisão, Bárbara Castoldi. Consultoria, Lara Souto Santana e Danilo Santos. Versão acessível executada nos termos da Lei 6.610, de 1998, artigo 46, inciso 1º, letra D, e nos termos da Lei 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 42, parágrafo 1.